Hoje, nosso foco é a aerografia. A fascinante técnica de pintura que usa o aerógrafo, né? A nossa discussão aqui se baseia em material que explora a história, as ferramentas e as muitas formas como ela é aplicada. Exato. E o ponto central que nos coloca em perspectivas opostas é justamente, a natureza fundamental da aerografia. Seria ela, essencialmente uma forma de arte refinada, cujo verdadeiro potencial só se revela mesmo com grande habilidade e equipamentos sofisticados? Ou, como alternativa, será que a sua característica mais marcante é a sua incrível versatilidade, como um método para aplicar tinta, algo acessível, útil em contextos tão diferentes quanto, a indústria e os hobbies? A minha visão defende que a aerografia, na sua essência, é sim uma arte que exige refinamento. E eu vou argumentar que a aerografia se define acima de tudo pela sua vasta aplicabilidade e adaptabilidade. Quer dizer, não dá para limitar ela só ao virtuosismo artístico ou à complexidade de certos equipamentos. A notável sofisticação. Ela permite criar resultados de uma beleza, um detalhamento impressionante, mas isso exige um investimento, claro, um preparo considerável e uma destreza muito particular do profissional. Vamos pensar no próprio inventor, Charles Burdick, um aquarelista inglês obcecado pela perfeição. A motivação dele para criar o primeiro aerógrafo foi justamente resolver questões artísticas, entende? A busca por degradês impecáveis, sombras perfeitas. Isso por si só já sinaliza uma vocação artística na origem. Além disso, não é por acaso que o equipamento preferido pelos artistas é o aerógrafo de dupla ação. Ele oferece aquele controle minucioso sobre o fluxo de tinta e de ar, que é essencial para avaliar entre traços finíssimos e jatos mais amplos. E quando a gente considera os modelos de mistura interna, onde a tinta é atomizada dentro do bico, obtemos aquele jato super suave, quase etéreo, capaz de imitar texturas fotográficas, o ideal para acabamentos delicados, para o hiperrealismo. A própria complexidade da execução, que depende tanto do talento do artista quanto da precisão do equipamento, reforça esse caráter de arte especializada. Não dá para ignorar a necessidade de preparar meticulosamente a superfície e dominar as 5 variáveis-chave da pintura pulverizada: distância, pressão, diluição, velocidade e o controle do leque, especialmente com aerógrafos de dupla ação. Tudo isso, para mim, configura uma disciplina que demanda maestria e uma sensibilidade inerentemente artística. A minha perspectiva difere bastante. Embora eu reconheça, claro, a capacidade da aerografia de produzir arte complexa de alto nível, eu sustento que a característica primordial dela, aquilo que realmente a define, é a sua extraordinária versatilidade como método de pulverização de tinta. A aplicabilidade se estende por um espectro imenso de áreas, sabe? E ela se torna acessível através de uma variedade de equipamentos, de técnicas, não se restringindo de forma alguma ao domínio exclusivo da arte especializada. Vamos olhar para a história? A gente tem indícios de técnicas ancestrais, tipo pigmentos soprados por tubos na pré-história. E o uso moderno inicial não foi puramente artístico, mas sim pragmático. Retoque fotográfico lá no século XVIII, pintura industrial. Pensa na amplitude das aplicações hoje. Modelismo, artes gráficas, customização de veículos, motos, capacetes, carros, bronzeamento artificial a jato, reparos em funilaria, tatuagem temporária, maquiagem artística e social, decoração em MDF, grafite e inúmeras outras formas de pulverização. Essa diversidade toda é um testemunho poderoso da adaptabilidade da técnica. E quanto ao equipamento? Existe o aerógrafo de ação simples. Sim, ele é mais limitado no controle, ok? Mas o uso é muito mais direto e ele serve perfeitamente para pintura de peças, modelismo em escala ou para preencher rápido grandes superfícies. Tem também o aerógrafo de mistura externa, onde ar e tinta se encontram fora do bico. Ideal para cobrir áreas extensas ou criar fundos, ainda que com uma pulverização mais rústica, digamos. Até o uso de latas de aerossol como fonte de ar comprimido, apesar das limitações de pressão e de duração, evidencia essa busca por portabilidade, por soluções práticas fora do ambiente controlado do estúdio. Técnicas como o uso de estêncios ou mascaramento permitem criar figuras detalhadas sem exigir necessariamente aquele domínio virtuoso do desenho à mão livre. E a variedade de tintas compatíveis, óleo, automotivas, poliéster, nitro, acrílico, PU, vernizes, isso demonstra como a técnica se molda a diferentes materiais e finalidades. Para mim, é essa flexibilidade, essa amplitude de uso que constitui a verdadeira alma da aerografia. Eu compreendo a questão da variedade de equipamentos, mas
Não seria justamente a existência dos modelos mais sofisticados, como os de duplação e mistura interna, a maior evidência do potencial artístico inerente à técnica? Eles não surgiram por acaso, né? Foram desenvolvidos para permitir um nível de controle fino, preciso, que é absolutamente essencial para alcançar resultados de alta qualidade artística, como o hiperrealismo ou aqueles detalhes minuciosos que outras técnicas, dificilmente conseguem. A necessidade de dominar aquelas 5 variáveis da pintura que eu mencionei, distância, pressão, diluição, velocidade, leque, e especialmente com aerógrafo de duplação, não é algo trivial. Isso exige estudo dedicado, prática intensa e uma sensibilidade apurada, características que a gente associa diretamente ao fazer artístico. O fato de existirem ferramentas que possibilitam essa precisão extrema não aponta justamente para onde reside o verdadeiro diferencial da aerografia? Na expressão artística detalhada e controlada? Eu já vejo esses equipamentos sofisticados mais como o ápice de uma das muitas aplicações possíveis, e não como a definição da técnica como um todo, entende? Os modelos de ação simples e mistura externa, que talvez você considere menos nobres, digamos assim, eles desempenham papéis cruciais e insubstituíveis em inúmeras áreas. O modelista que pinta um tanque de guerra em miniatura com precisão histórica, ou o profissional de funilaria que faz um retoque perfeito numa peça automotiva, eles estão usando a aerografia de forma eficaz, essencial, mesmo que o objetivo não seja o hiperrealismo artístico. A própria acessibilidade desses modelos mais simples e até o uso mais básico com latas de aerossol demonstra que a aerografia é, fundamentalmente, uma ferramenta adaptável de aplicação de tinta. Ela serve tanto ao artista que busca a sutileza extrema, quanto ao técnico ou ao hobbyista que precisa de uma aplicação controlada para outros fins. A existência desses modelos mais simples e suas aplicações práticas, industriais, onde a complexidade artística não é necessária ou desejada, é para mim a prova cabal da flexibilidade intrínseca da técnica, que vai muito, muito além da arte fina. E isso me conecta diretamente ao âmbito das aplicações. A lista que eu mencionei antes é vasta e incrivelmente diversificada. Vai da indústria automotiva, à cosmética, do hobby minucioso do modelismo à comunicação visual em larga escala nas artes gráficas. Essa amplitude, essa capacidade de se encaixar em contextos tão díspares, é para mim a evidência mais forte de que a aerografia é, em sua essência, uma ferramenta versátil de aplicação de tinta. A finalidade artística dela é apenas uma entre muitas possibilidades. Quando a gente considera o uso da aerografia para bronzeamento a jato, por exemplo, ou para reparos precisos em funilaria, a gente está claramente fora do que se costuma entender como arte no sentido tradicional. São aplicações técnicas, pragmáticas, que exploram a capacidade da ferramenta de pulverizar uma camada fina e uniforme de material de forma controlada. Isso reforça a ideia de que a versatilidade, a capacidade de servir a múltiplos propósitos, é sua característica fundamental, e não o seu potencial artístico isolado. Eu reconheço, sem dúvida, essa impressionante diversidade de aplicações. Contudo, eu contra-argumentaria que o potencial único, distintivo da aerografia, aquilo que realmente a separa de outros métodos de pintura, como o pincel ou o rolo, reside precisamente na sua capacidade ímpar de criar efeitos visuais de extrema sutileza e controle, degradês perfeitos que fluem sem marcas, sombras suaves e realistas, texturas que podem chegar a mimetizar a própria fotografia. Esses são efeitos essencialmente artísticos, que exploram a física da pulverização de uma maneira muito particular. As outras aplicações que você citou, embora válidas e economicamente importantes, podem ser vistas como utilizações mais básicas ou técnicas da ferramenta, aproveitando sua eficiência em pulverizar. A arte, no entanto, representa o ápice do que pode ser alcançado com o aerógrafo, explorando todo o seu potencial de controle, de nuance e de expressão. Veja o exemplo do trabalho do H.R. Guegé num capacete de motocicleta mencionado no material. Aquilo transcende a mera aplicação de cor, né? É uma manifestação artística complexa que utiliza as capacidades únicas da ferramenta para materializar uma visão sombria, orgânica. As aplicações técnicas usam a ferramenta, a aplicação artística explora a alma dela, o seu potencial expressivo máximo. E falando em técnicas que demandam essa alma artística, pensemos no pinstripping à mão livre, aqueles filetes finos, precisos, elegantes, que a gente vê muito em customização. Isso exige uma destreza manual extraordinária, uma experiência acumulada, um controle absoluto sobre o fluxo de tinta e o movimento da mão, algo que só se adquire com
com anos de prática dedicada. Ou vamos considerar a habilidade necessária para modular sutilmente o gatilho de um aerógrafo de dupla ação para criar transições tonais perfeitas ou detalhes quase microscópicos numa ilustração hiperrealista. Essa dificuldade inerente à necessidade de um preparo que muitas vezes é profissional e a exigência de um controle tão fino, tão preciso. Isso não reforça o caráter da aerografia como uma disciplina artística especializada? Não é uma técnica que se domina rapidamente, né? Ela demanda dedicação, talento e uma compreensão profunda dos seus mecanismos. Mas aí entra novamente a questão da versatilidade e da acessibilidade da técnica. O pinstriping que você mencionou, por exemplo. Embora possa ser feito à mão livre por mestres, ele não é exclusivamente dependente dessa habilidade extrema. O próprio material fonte faz referência ao uso de fitas adesivas finas, precisamente cortadas para criar máscaras que guiam os traços, ou até ferramentas específicas como aquele Bugler Pinstriping Tool que ajudam a aplicar filetes uniformes com mais facilidade. E a técnica de stencil, o emascaramento, ela é absolutamente fundamental em muitas aplicações da aerografia. Ela permite que pessoas sem a mesma habilidade prodigiosa no desenho à mão livre consigam resultados complexos, definidos, visualmente impactantes, simplesmente recortando máscaras e aplicando a tinta através delas. Essas abordagens, essas muletas técnicas, se você preferir, elas tornam a aerografia acessível a um público muito mais amplo e para uma variedade enorme de propósitos decorativos, técnicos ou mesmo artísticos, sem exigir universalmente aquele nível estratosférico de virtuosismo manual em todas as fases do processo. É mais uma demonstração de como a técnica se adapta a diferentes níveis de habilidade, necessidades e objetivos, em vez de ser definida só pelo seu extremo mais difícil. E se a gente analisar a evolução histórica sobre uma ótica mais pragmática, o que a gente encontra, o material menciona o uso para retoque fotográfico já no século XVIII, uma aplicação claramente comercial, né? A invenção crucial do Abner Piller, que vendeu os direitos para o Liberty Walkup, levou à fundação da Horkford Airbrush Company lá em 1883, que efetivamente comercializou e popularizou o aerógrafo. Isso sugere fortemente que a aerografia emergiu e ganhou tração impulsionada por suas capacidades práticas e industriais. O retoque de fotos, a pintura de peças, a ilustração comercial eram necessidades do mercado, entende? A aplicação artística, embora certamente presente e importante, parece ter sido uma evolução que correu em paralelo ou talvez até posterior em termos de impacto massivo, não necessariamente a força motriz original por trás da sua disseminação global. A necessidade prática parece ter vindo primeiro. Entendo essa leitura da história sim, mas há outro ângulo a considerar. A história também nos fala do Charles Burdick, o inventor britânico que era um aquarelista buscando a perfeição em degradês e sombras, uma motivação intrinsecamente artística, uma busca pela superação de limites estéticos, certo? E não podemos esquecer que, já nos anos 30, artistas visionários como Cassandre, Bayer e outros nomes da vanguarda gráfica utilizaram o aerógrafo de forma revolucionária, explorando seu potencial estético para transformar a comunicação visual, a publicidade em arte. E isso demonstra que a busca pela qualidade visual, pela expressão artística, pela inovação estética, esteve presente desde muito cedo, mesmo que o uso industrial e comercial tenha coexistido e talvez impulsionado a produção em massa. A ferramenta pode ter encontrado um vasto campo de aplicações práticas, mas o seu desenvolvimento inicial por um artista e sua adoção precoce por outros artistas influentes indicam que o potencial artístico foi reconhecido e explorado desde o princípio, não sendo apenas um subproduto tardio ou secundário da sua utilidade técnica. Portanto, para sintetizar a minha posição, embora a aerografia seja indiscutivelmente aplicável de inúmeras maneiras, a sua verdadeira essência, o seu diferencial mais profundo, se revela na sua capacidade singular de viabilizar uma expressão artística detalhada, sutil e refinada. Essa capacidade é intrinsecamente ligada aos equipamentos de precisão, como os de duplação e mistura interna, e depende fundamentalmente da habilidade, do preparo e da sensibilidade do artista para dominar as complexas variáveis da técnica. As outras aplicações são válidas, são importantes, claro, mas é no campo da arte que a aerografia verdadeiramente atinge o seu potencial máximo e demonstra seu valor único. E eu reitero que a característica mais marcante, mais definidora da aerografia é a sua incrível versatilidade.
Ela funciona como um método extremamente eficaz de pulverização de tinta que atende a uma gama vasta e heterogênea de propósitos. Artísticos, sem dúvida, mas também técnicos, industriais, cosméticos e de lazer, de hobby. A própria existência de uma ampla variedade de ferramentas, das mais simples e acessíveis, às mais complexas e caras, e de técnicas auxiliares como stencil, que democratizam seu uso, demonstra que a sua adaptabilidade a diferentes necessidades, contextos e níveis de habilidade é o que verdadeiramente a define. A arte é uma aplicação relevante, expressiva, sim, mas não a única, nem na minha análise, a que captura sua essência multifacetada. Fica evidente que a aerografia ocupa um território fascinante e complexo, sendo ao mesmo tempo uma ferramenta técnica de grande eficiência e um meio poderoso para a expressão artística. Há uma dualidade interessante aqui, né? Exatamente. E talvez essa tensão inerente entre a busca pela precisão artística, quase inatingível, e a sua ampla aplicabilidade prática, seja o ponto central para a gente compreender a natureza multifacetada da aerografia. O material que analisamos hoje nos oferece múltiplas lentes para observar esse fenômeno e certamente ainda mais nuances a serem exploradas sobre como os diferentes equipamentos, as variadas técnicas e os contextos específicos de uso continuam a moldar e redefinir essa prática tão rica e interessante.